Nessa atividade aqui vamos trabalhar os quadriláteros, tá certo? Aí tem aqui, ó, com o auxílio de uma régua e um canto de uma folha retangular, identifica algumas características comuns dos quadriláteros representados abaixo e forme dois ou mais grupos de acordo com essas características, tá bom? Então aqui são todos quadriláteros porque eles possuem 4 lados, mas existem diferenças e semelhanças entre eles. Então, vamos dar sugestões de grupos, tá certo? Mas vocês podem fazer diferente. Podemos fazer um grupo A com os quadriláteros 4 e 8, tá? 4 e 8. Então, o que é que eles têm em comum? Eles têm dois pares de lados paralelos, tá? Lados iguais, esse igual a esse, esse igual a esse. E eles também possuem 4 ângulos retos, tá vendo? Então, o primeiro grupo poderia ser do grupo 4 e 8, da figura 4 e 8, tá? Grupo B poderia ser 2, 6 e 7. 2, 6 e 7. O que é que esse 2, 6 e 7 tem? Eles têm 4 lados com medidas diferentes, tá? Todos os 4 lados deles têm medidas diferentes. Poderia ser outro grupo, tá? Também poderíamos pegar o grupo C, outro grupo, com 1 e 3. 1 e 3. O que é que 1 e 3 têm? Eles têm dois lados paralelos e não têm ângulos retos, tá? Então, eles têm os lados paralelos, ó. Todos eles têm lados paralelos. Esse igual a esse e esse igual a esse. Esse igual a esse e esse igual a esse. Eles não têm ângulos retos, tá? De 90 graus. O ângulo deles aqui são maiores, que é maior do que 90 graus, tá? Eles não têm ângulos de 90 graus. E também poderemos ver o grupo D, que só tem com a 5, só com a figurinha 5, tá? Eles têm apenas dois lados da mesma medida, porque esse lado aqui não tem a mesma medida, tá? Esse trapézio aqui, esses estão dois lados da mesma medida, ok? Então, poderia formar aqui, ó, um grupo, dois grupos, três grupos, 4 grupos com essas figuras, tá? Tá pedindo só para formar 2 ou mais, tá? 2 já era suficiente e formando mais de 2, podemos chegar a 4 grupos, tá bom? Veja como Sandra separou os quadriláteros da atividade 1 em 3 grupos e responda as questões, tá? Esses quadriláteros aqui, ela respondeu em 3 grupos, ó. Tá vendo? Em que grupo cada quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos, tá? 2 pares de lados iguais. No grupo A, ó aqui, ó. Esse lado é igual a 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 esse, tá bom? Esse igual a esse igual a esse igual a esse e esse é igual a esse. Então, no grupo A, tem 2 pares de lados paralelos. No B, em que grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lados paralelos? No grupo B, só tem apenas um par de lados paralelos. Esse é paralelo a esse, mas esse não é a esse, tá certo? Aqui também, esse é paralelo a esse, mas esse não é a esse. Esse aqui está retinho, esse aqui está inclinado, beleza? Na letrinha C, no grupo C, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? Aqui tem quantos pares de lados iguais? Nenhum, tá? Porque esses são quadriláteros irregulares, tá bom? Então, não tem nenhum par de lado paralelo. Nesse terceiro aqui tem, leia as explicações de Marisa e Leandro. Um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos é chamado de trapézio. Um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos é chamado de trapézio, disse Marisa. Leandro diz, um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos são chamados de paralelogramo. Então, veja só, apenas um par de lado paralelo iguais trapézio. 2 pares de lados paralelos, ou seja, lados iguais, paralelogramo, tá? Agora, observe novamente os grupos de figura da atividade 2 que Sandra separou. Identifique o grupo dos trapézios e o grupo dos paralelogramos, tá certo? Aí vamos ver aqui. Grupo dos trapézios, apenas um par de lado paralelo, tá? Esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. É o grupo B, o grupo dos trapézios. E o grupo do paralelogramos com os 4 lados paralelos, né, 2 pares paralelos, esse com esse
esse com esse, assim também nesse, é chamado de paralelogramo, tá certo? É o grupo A. Então ficou grupo A, paralelogramos, grupo B, os de trapézio, tá certo? Desenhe os seguintes quadriláteros em malha quadriculada a seguir. Um trapézio, olha o trapézio aqui, dois lados paralelos, um lado paralelo, desculpa, um par de lado paralelo, esse é paralelo a esse não é a esse, tá aqui. Um paralelogramo, olha um paralelogramo, tá? Esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Um paralelogramo com 4 ângulos retos, olha, um paralelogramo, esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, e os 4 ângulos aqui são retos. E um quadrilátero que não tem nenhum par de lados paralelos. Então, ó, são 4 lados, mas nenhum é paralelo, tá certo? 1, 2, 3, 4. São 4 lados diferentes, tá certo? Aí aqui, observe os paralelogramos representados a seguir e responda as questões. Tá vendo? Tá aqui um paralelogramo, esse aqui tá um retângulo e um quadrado, tá? O que eles têm em comum em relação aos ângulos? Então, eles têm 4 ângulos retos. Todos os ângulos são retos, tá? São ângulos retos. 4 ângulos retos no total, tá? Qual a diferença entre esses paralelogramos? A diferença que está é no retângulo tem 2 pares de lados paralelos, tá? O retângulo tem 2 pares de lados paralelos, esse e esse, tá bom? E o quadrado tem todos os lados da mesma medida. Todos os lados são paralelos, todos os lados da mesma medida, tá? Então, essa é a semelhança dos dois que eles têm em comum e aqui a diferença que eles têm em comum. A semelhança é que todos têm ângulos retos, tá? Todos os ângulos são retos. E a diferença é que esse aqui tem apenas 2 lados paralelos e esse aqui os 4 lados são iguais, são paralelos, tá certo?